As pessoas, meus amados, não estavam compreendendo a proposta de Jesus. E muitas pessoas estavam achando aquele discurso duro. Não estavam compreendendo os mistérios que Jesus estava revelando a eles. Porque Jesus estava declarando bem assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha, eu, louvado seja Deus, vou padecer, eu vou morrer para que você tenha vida. Então você só vai ter vida através da minha morte. Você só terá vida se você crer, louvado seja Deus, que eu vim a este mundo para te salvar. Então a proposta da salvação é crer que Jesus, ele é o Filho de Deus e que ele veio a este mundo para sofrer, para morrer, para se fazer maldição naquela cruz do Calvário, para que pudéssemos sermos reconciliados pelo Senhor e estarmos um dia com ele no lugar que ele foi preparar para cada um de nós. Então, meus irmãos, nós vemos aí essa percepção do passado, que era uma percepção distante que aquelas pessoas tinham de Jesus. Temos aqui uma percepção presente, que era uma percepção carnal, apenas o que Jesus poderia oferecer. Ah, irmãos, Jesus pode te oferecer muito mais. Jesus pode te oferecer o que o homem não pode te oferecer. O que Jesus pode te oferecer foi pago a preço de sangue. O que Jesus pode te oferecer foi pago, louvado seja Deus, a preço de sofrimento. A morte de Jesus não é em vão. A morte de Jesus foi para te proporcionar vida. Receba nesta manhã vida da parte de Deus. Receba nesta manhã consolo de Deus. Receba nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, a esperança de continuar esta caminhada, porque o melhor já está preparado para aqueles que vencerem. O melhor já está preparado para aqueles que romperem esta trajetória, esta peregrinação aqui nesta terra. E aí, nós vamos enxergar esta devolutiva dada pelos discípulos a Jesus, sobre essas três percepções que nós acabamos de falar. Percepção do passado, que era uma percepção distante, apenas do que ouviam, o que os profetas tinham realizado. Vemos aqui uma percepção carnal, uma percepção do presente, que eles estavam atrás de Jesus apenas por aquilo que Jesus poderia oferecer, e estes mesmos declaram que duro era o discurso de Jesus. E eles começavam a se escandalizar em Jesus. Mas aí nós vamos enxergar, louvado seja o nome do Senhor, o próprio Jesus continuando a pregar. Se estavam achando duro é porque não estavam com a percepção espiritual, é porque eram carnais. E muitos começaram a abandonar Jesus, o discurso de Jesus. Muitos discípulos estavam abandonando, tanto é que a Bíblia vai nos dizer isso. Louvado seja Deus, no versículo 66 de João 6. A Bíblia diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim, ué, vocês também não vão segui-los? E Pedro declara, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Senhor, para onde nós iremos, se só tu pode proporcionar o benefício da salvação? Irmão, só quem pode proporcionar o benefício da salvação é Jesus. Só quem pode ser adorado é Jesus. Só quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Jesus que morreu, Jesus que sofreu, Jesus que padeceu. Só Jesus. Então ele é o único que pode e deve ser adorado. E aí, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta. Faz a segunda pergunta. A primeira pergunta era o que o povo diz que eu sou. E a segunda pergunta agora é dizer assim, e vocês? O que diz que eu sou? E vocês? O que
acham que eu sou. E Pedro, através da revelação do Pai, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Cristo, Jesus, ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te o revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Quem foi que revelou isso a Pedro foi o próprio Deus. E a Bíblia, louvado seja Deus, lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, vai nos dizer assim: aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Nós enxergamos aqui Pedro estava com a vida. E se Pedro estava com a vida, Pedro tinha fé e ele estava com Jesus. E ele manifesta essa grandeza de Deus, irmãos. Ele manifesta essa grande chamada da parte do Senhor. Mas aí nós vamos enxergar uma outra situação. Pedro está com a vida, faz essa revelação através de Deus e declara a Jesus: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas agora, Jesus continua a pregar, Jesus continua a dizer o benefício da salvação. Para se ter benefício da salvação, antes é necessário passar pelo sofrimento. E Jesus estava dizendo: olha, para você ter o benefício da salvação, é necessário que eu padeça. É necessário, louvado seja Deus, que eu seja entregue nas mãos dos homens. É necessário, louvado seja Deus, que eu cumpra o propósito de salvação, para que você venha ter o benefício. Não há benefício se não tiver sofrimento. Deus está falando conosco nesta manhã. Se tu está na peleja, se tu está na angústia, se tu está na adversidade, entenda: Deus tem um benefício após esse período. Deus tem um benefício após esse percurso, no nome de Jesus. E aqui nós vamos enxergar Jesus declarando isso para os seus discípulos. Mas aí surge Pedro. Surge Pedro novamente, que anteriormente faz uma declaração de uma percepção espiritual. Mas agora nós vamos enxergar Pedro, louvado seja Deus, querendo reprovar Jesus. Pedro chama Jesus no íntimo ali mais próximo e começa, louvado seja Deus, a declarar: Senhor, tem compaixão de ti. Senhor, para que sofrer? Senhor, para que consumar estas palavras? O Senhor que já nos basta. Enxergamos aqui, louvado seja Deus, uma visão individualista. Enxergamos aqui uma visão carnal, uma percepção carnal, uma percepção do presente. Pedro estava com Jesus e não tinha entendido ainda que tinha uma percepção espiritual por trás dos ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos enxergar o próprio Jesus virando para ele e declarando bem assim: Pedro, dizendo a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro, em outras palavras, estava querendo, louvado seja Deus, impedir de Jesus carregar a cruz dele. Ei, amados, o que é que tem impedido de você carregar a tua cruz? O que é que tem impedido você de ser verdadeiro cristão na presença do Senhor? O que tem impedido você de permanecer firme na presença do Senhor? Pedro estava dizendo para Jesus: Jesus, não precisa tu carregar a tua cruz. E o próprio Jesus declara, louvado seja Deus: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, aquele que, louvado seja Deus, está dificultando
Nós, eu e você, aquele que está, louvado seja Deus, sendo empecilho na minha e na tua vida, para não termos a salvação, é pedra de tropeço. E quando nós, louvado seja Deus, nos colocamos como dificuldade na vida dos outros, para que eles não venham, louvado seja Deus, reconhecer Jesus como Salvador, também somos pedra de tropeço. Ei, fica um alerta aí para nós. Será se estamos sendo pedra de tropeço na vida dos nossos filhos, dando mau testemunho a eles? Será se estamos, louvado seja Deus, sendo pedra de tropeço no nosso trabalho, ou aonde quer que estejamos? Será se estamos sendo pedras de tropeço? Fica aqui uma reflexão. Irmãos, o Senhor repreende, louvado seja Deus, a Pedro, porque sabe que não era mais Pedro que estava falando, era o próprio Satanás falando na vida de Pedro, falando na boca, louvado seja Deus, de Pedro, porque Pedro, ali, louvado seja Deus, estava querendo impedir que Jesus cumprisse o maior evento da humanidade. Satanás estava querendo impedir que Jesus cumprisse o maior plano da humanidade, que era o plano de salvação. Irmãos, nada poderá, louvado seja Deus, nada poderá atrapalhar os desígnios de Deus sobre a tua vida. Entenda no nome de Jesus. O versículo 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está falando aqui uma percepção espiritual para os seus discípulos. Ei, discípulos, se você quer ter o benefício da vida eterna, pega a tua cruz, se negue, negue aos prazeres, negue aos planos, negue ao banquete que o mundo está te proporcionando. Pega a tua cruz, pega o teu sofrimento e me segue. O convite de Jesus para esta manhã, louvado seja Deus, é: me segue. Está sofrendo? Pega a tua cruz e me segue. Não está suportando? Pega a tua cruz e me segue. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos ter, a convicção de fé, de que eu preciso pegar a minha cruz, louvado seja Deus, e seguir o caminho do Senhor, e jamais, louvado seja Deus, ser tropeço na vida de alguém. E sabe quando e como somos tropeços na vida de alguém? Quando não anunciamos Jesus Cristo a estas vidas. Quando não somos luzes na escuridão. Quando, louvado seja Deus, não somos sal na vida daquele que vive uma vida sem sabor. Jesus é o sabor que o mundo precisa. E Jesus conta contigo. Jesus conta comigo. Jesus conta conosco. Em nome de Jesus Cristo. O que você está dizendo que Jesus é? De que forma que você está apresentando Jesus para as outras pessoas? Fica aqui uma reflexão para esta manhã. E eu creio, irmãos, no nome de Jesus, que o Senhor está falando aos nossos corações. Que o Senhor está nos declarando uma missão espiritual. E é sobre esta missão que eu quero deixar no teu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.